Nesse vídeo nós vamos encerrar esse estudo que eu digo que 2023 até 2026, mas a gente tem que estudar até o início de 2027. Não vamos estudar 2027, só 2026 que encerra hoje. Porque eu tenho muita coisa para falar, eu quero falar sobre as doenças, como você pode saber o que se passa com a vida de uma pessoa, sabendo qual a doença dela. Qual a área do seu corpo que está tendo problema? Ah, teve câncer. Em que órgão? Ah, são doenças psíquicas, são doenças do ser. Ah, mas a criança nasceu com essa doença. O que é isso, né? É uma pergunta que fizeram até no texto bíblico, em que a resposta foi assim: para que as obras de Deus se realizem. Então, não há culpa de pai, não há culpa de mãe, não há culpa de quem nasceu com certas coisas. É uma obra em ordem, conectada com todo o passado, com todo o futuro, igual um segundo do relógio de ponteiro que a gente vê, né, passando. Ele está conectado com o segundo de 1 milhão de anos atrás e conectado com o segundo de 1 milhão de anos à frente. Não pode deixar de ter aqueles pontos, que senão não há essa engrenagem funcionando. Então nós vamos estudar as doenças psíquicas. Eu já falei nos vídeos, uma sequência de vídeos. Qual é a doença de Áries? Qual é a cura de Áries? Estou falando de signo. Não significa que o ariano tem aquela doença, que ela é o que o adoece. E o que o cura é outra. Então tem isso, nós podemos trazer à tona. Mas eu quero falar sobre partes do corpo. Então, a gente iniciou o estudo de 2023, entendemos a entrada de Plutão em Aquário, volta para Capricórnio, aí 2024 volta, ele para Aquário, entra em Aquário, volta agora em setembro, outubro, novembro para Capricórnio, aí entra em 2025 definitivamente 20 anos em Aquário para promover a revolta global. E não é uma coisa assim fácil não, gente. A última vez que ele esteve em Aquário foram 10 anos de fome, por causa de 2 vulcãozinhos, ó, puff aqui, puff ali, e tchau, inverno global. Nós entramos com Plutão em Aquário e foi a maior seca da Amazônia. E eu tive a bênção de poder verificar aqui, viver aqui, a maior enchente desde 1902, registrada, e a maior seca de desde 1902. Então, eu tive esse privilégio de estar aqui e compreender isso tudo. Eu estudo os ventos que estão circulando, que trazem as chuvas para a Amazônia. Então, quando Plutão entra em Aquário, como aconteceu em 2023, 2024 e consolida isso em 2024, ele estremece as estruturas. Como eu fiz um vídeo de Plutão em Aquário a última vez, depois em Peixes, depois em Áries, depois em Touro, eu fiz todo o zodíaco. Então você pode pegar os vídeos do passado, tem no canal do YouTube, @AstroRandall, você vai poder desfrutar de todo esse saber. E aí, agora eu quero começar, terminando esse ciclo de 2023 a 2026, iniciar o corpo humano. Como iniciaremos 2026? Então vamos lá, ó. Plutão já em Aquário, já fez o que tem que fazer, né? Ele entra no início do ano no grau 2 de Aquário. E aí, depois nós vemos Saturno e Netuno em Peixes. Em 2025 ele entrou em Áries, mas voltou para Peixes. E aí vão em 2026 entrar definitivamente em Áries. E a gente vai ver que mês vai acontecer, que vai ser, eu chamo o ano da grande cisão, o ano da grande ruptura. Eu quero dizer para você que a cada 165 anos aproximadamente, Netuno passa 14 anos em Peixes. Ele vai fazendo a separação. Vai fazendo a separação. Um peixe olhando para o lado, um peixe olhando para o outro, e um não quer enxergar o que o outro está enxergando. Como a divisão celular, né? Os centríolos vão para o extremo, chega um momento que puxa a parte do DNA e divide. Quando ocorre a divisão, acabou. Não tem como unir mais. Então, eu quero mostrar para você as 3 últimas vezes que Netuno passou em Peixes, e quando ele entra em Áries, ocorre uma cisão e gera uma guerra. Então eu estou dizendo para você que daqui a 2 anos, quando Plutão já avançar em Aquário, Saturno e Netuno entram em Áries, não tem jeito, a guerra de divisão, 2 visões de mundo antagônicas que não podem mais continuar juntos.
Então, Urano em Touro vai entrar em Gêmeos agora em 2026. Ele já teve em Gêmeos em 2025. E Gêmeos o que é? A revolta pela comunicação. Toda vez que Urano entra em Gêmeos, ocorre uma mudança da comunicação no mundo. Há 12 anos atrás, não posso falar 12 anos, porque 12 é a partir de 2026, né? 12 anos antes de 2026, nós tivemos uma grande mudança na comunicação do mundo, que foi as redes sociais usando como meio de comunicação. Antes era e-mail, lembra? Antes de e-mail era telefone. Antes de telefone era o telex, né? Meu pai foi telegrafista durante quase toda a vida. Então veja que Urano entra em Gêmeos e Júpiter também entrou em Gêmeos. E a cada 12 anos muda o modo de comunicação no mundo. A cada 86 anos muda radicalmente o modo de comunicação do mundo. Quando Urano entrou em Gêmeos a última vez, há 86 anos atrás, foi o período que surgiu o Pasquim, porque havia repressão, os tiranos não deixavam as pessoas falarem o que queriam, e os jovens da época precisavam se comunicar e criar os folhetins, os pasquins, para poder criar um jeito de ser contra aquele modelo de imposição das ideias do sistema, dos imperadores, né, dos ditadores, dos tiranos. Então nós vamos viver em 2025 e 2026 consolida uma nova forma de se comunicar para burlar a tirania que quer cortar a nossa capacidade de conversar livremente. Então, temos 2026 uma ruptura grave de crenças, de valores espirituais. Essa coisa de espiritual, gente, quando vocês entenderem o que é psiquismo, vocês vão entender melhor. Tem um vídeo da psique, eu fiz 2 vídeos da psique para falar como é que a psique funciona. E aí, nós temos lá Júpiter em Câncer, mas Júpiter ainda vai, em 2026, entrar em Leão. Então, nós vamos acompanhar. Júpiter em Câncer são os valores do passado, da família, e gerou guerra. A Primeira Guerra Mundial foi por causa de valores da família, entre aspas, né? A segunda, valores da família. Sempre assim. São mecanismos para criar, né, a batalha. E quando ele entrar em Leão, vai ser o desejo de brilhar, o desejo de conseguir o que eu quero, eu tenho que ser feliz, eu tenho que fazer aquelas festas, megalomania, mas diante do caos. Então vamos lá. Eu vou ligar agora o vídeo para ele mostrar a continuidade dos fatos. E o que nós temos de mais importante é a passagem de Saturno e Netuno para Áries. Observa que eles estão em peixes, ó. Aí Netuno já entrou em Áries em janeiro. E Saturno, vamos ver quando ele entra em Áries. Os dois estão juntinhos no céu. Isso é caótico, isso é tenso. Ó, entrou Saturno em Áries, em final de janeiro, fevereiro. E aí, nós vamos esperar agora Urano. Quando Urano entra em Gêmeos, que é a questão do radicalismo, vira dominação, e depois não quer que a gente fale. E aí é preciso lutar contra o modelo de comunicação. O radicalismo conservador cresceu de 2018 a 2025, 26. Mas isso é próprio da natureza divina. Ó, já entrou. Urano eu estou falando aqui, mas ele já entrou em Gêmeos. Então, nós temos aí, abril, maio, Urano entra em Gêmeos, e aí nós vamos ter que lidar com um novo jeito de criar uma revolta juvenil para se comunicar. Um novo meio de comunicar. Não tem jeito mesmo. Mas eu quero retomar aqui a Netuno e Saturno, quando Netuno, que tem a ver com as doenças psicossomáticas que nós vamos trabalhar em breve, nos próximos... Amanhã eu já quero falar sobre iniciar isso, tá? Ainda como organizando o contexto. Mas eu quero mostrar, às vezes, que Netuno esteve em peixes e quando saiu, ocorreu uma cisão no mundo. Mas, continuando aqui, 2026, veja que Júpiter já está em Leão. Mas ele vai voltar para o início de Leão. Então, ele fica assim, como nós vimos, valores da família no início do ano e depois, eu quero ser o poderoso. Júpiter exalta as coisas de mau valor, a moda. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou capaz. Mas vamos lá. Vai finalizar 2026 aqui com esse quadro. Esse quadro vai mudar, mas vai demorar um tempinho, tá? Então vamos só, Saturno são 2 anos e meio, né?
Então, a gente para aqui para eu poder mostrar a vocês o que aconteceu com essas últimas vindas de Netuno, as passagens de Netuno em peixes a cada 165 anos aproximadamente. Então, quando Netuno passou em peixes de 1357 a 1370, havia uma situação grave na igreja, que é dominante, né? Que dizia assim, não concordamos com isso não. Quem fez essa discordância? A geração que nasceu com Urano e Netuno em Aquário, que é uma geração forte. Que nós sabemos que de 2015 a 2023 tem essa geração aí para causar o rebuliço no mundo. Eles são importantes nesse processo. Então, nesse período, John Wycliffe foi o precursor da luta contra a riqueza da igreja. Não, pera lá, a igreja não pode ser opulenta, rico, aí, não, Deus não quer isso não. E a luta contra o poder que era o Papa é divino, ele dizia o que podia, o que não podia, não é assim não, é um homem comum, cheio de seus jogos, suas necessidades, eu estou atento. Então, houve uma ruptura grave. Aí, 165 anos depois da fase que está aqui de John Wycliffe, nós vimos Martim Lutero. Foi Martim Lutero? Não, é só o expoente, é um grupo de pessoas lutando por desejo, porque Netuno passou em peixe de 1520 a 1533. Aí ninguém queria mais saber de aceitar que o Papa é infalível, que se salva pela fé. Não é assim. Se salva por conduta, por disciplina, por saber fazer as coisas corretas como Deus quer. Alguém sabe o que Deus quer? Não sabe, gente. Deus não quer nada, não. Deus já é perfeito, onipotente, onipresente, onisciente, atemporal. Ele quer o quê? Ai, as pessoas, e eu fui induzido por isso, né? Meu nome é Paulo, não é à toa. Por causa do apóstolo Paulo, por causa de um livro que uma louca aí escreveu, dizendo que, olha, eu fui induzido a escrever. Tudo fantasia. Paulo Coelho é um exemplo. Ele pega um textinho da Bíblia e escreve um livro bonito, né? Longo. Ai, tudo é da alma humana. Aí, houve esse período que houve uma cisão grave quando Netuno entrou em Áries, perseguição aos que não acreditam no que eu acredito. Duas visões contrárias, peixes, um para um lado, outro para o outro. Aí, mais 165 anos, veio 1848 a 1861, foi a questão do espiritismo, do psiquismo, das pessoas descobrindo que existe algo além, alguma coisa que entra em mim. Eu estou possuído pelo Espírito. Gente, tudo isso é psiquismo, tudo isso é da alma humana. A alma humana precisa desse joguinho. Foi o estudo da hipnose, foram várias coisas que surgiram, um monte de crenças, a igreja, em que o sujeito recebeu uma luz, Deus dizendo para ele, olha, eu quero que você faça isso. Gente, Deus precisa disso para quê? Se ele é perfeito, onipotente, onisciente, atemporal. Deus não pode nem pensar, porque pensamento está ligado ao tempo. Quando você pensa, não parece que você está passando alguns segundos, mesmo que seja rápido. Mas é temporal, Deus não pode pensar. Então, foi um período de muita obscuridade. As pessoas andavam na rua com medo de alguma coisa vai entrar em mim. E durante os últimos anos, de 2012 até 2025, 2026, Netuno está em peixes. E o que aconteceu quando houve uma grande conjunção de astros em Capricórnio, onde a tirania atuou na forma máxima que a gente já viu, né? Porque já houve tempos muito piores. Foi quando inventaram a tal da Covid. Ele não acredita na Covid? Lógico que eu acredito. Mas foi um jogo. O vírus está aí. Tinha solução para o vírus? Tinha. Mas os ditadores queriam solução? Não querem. Foi um jogo estratégico do jogo da divindade. Em 2018, tem um texto que eu vou trazer aqui, o link para você poder acessar. Tem lá dizendo o dia que eu escrevi. Mas está lá dizendo, se prepara, 2020 o mundo vai parar. Muita gente vai falir, muitas empresas estrategistas vão crescer, vão ganhar muito dinheiro, mas é um jogo de tiranos.
Em 2018 eu não sabia que ia ser vírus nem nada, não. Nem quero saber detalhes de cena, não. Já chega o que eu já consigo perceber do jogo dos astros. Então agora, de 2012, começou a separação. Um olhando para o lado, outro olhando para o outro. Dois peixes. Vai haver uma ruptura. Em 2026 é o momento da grande ruptura. E nós podemos estar atentos a isso. Em vez de sermos eu estou triste, não, vamos ser os observadores dessa ordem divina fantástica. Essa é a parte mais gostosa para mim. É compreender o relógio cósmico da ordem divina e poder viver mais feliz. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês a entender o movimento dos titãs nas mudanças de signos que dessa vez parece que todos quiseram mudar. Quase que 2023, 24, 25 e 26. Vários astros lentos, muito lentos, mudando de signo. E a gente entendeu aí um pouco desse relógio cósmico. E eu espero que em breve você se sinta mais feliz por compreender isso tudo.